Muitos casamentos reais na história foram bem-sucedidos, inclusive aqueles que foram arranjados por interesses políticos. Em contrapartida, muitos outros azedaram rapidamente. Alguns casamentos foram totalmente desastrosos, a ponto de maridos e esposas reais viverem infelizes para sempre. No vídeo de hoje vamos conhecer os matrimônios reais mais destrutivos da história e contamos com o teu like. Agora, sem mais demora, vamos ao vídeo. Antes de se tornar um rei britânico, George I foi o príncipe eleitor de Hanover, no que hoje é a Alemanha moderna. Em 1682, a mãe de George providenciou para que ele se casasse com a riquíssima Sofia Doroteia de Celle, uma nobre germânica. O casamento foi infeliz, especialmente porque George achava que era totalmente dentro de seus direitos ter amantes, que ele exibia na frente de sua jovem noiva. Mas as coisas pioraram quando Sofia tentou encontrar sua própria história de amor e começou um relacionamento com Philipp Christoph von Königsmarck, um conde sueco. Quando George confrontou sua esposa sobre o relacionamento, as coisas esquentaram e até atacou Sofia fisicamente. Para a surpresa de todos, George, ao deixar Hanover para assumir seu novo papel como rei da Grã-Bretanha em 1714, ele o fez sem Sofia ao seu lado. Ele se divorciou dela em 1694 e a aprisionou pelo resto de sua vida. O filho mais velho e herdeiro de George III, também chamado George, príncipe de Gales, estava mais interessado em cortejar amantes, encomendar edifícios impressionantes e acumular dívidas de jogo do que em seus deveres reais. Assim, seu pai teve que forçar o jovem George a se casar, concordando em pagar suas dívidas se ele fizesse uma curta viagem até o altar e se casasse com uma noiva adequada. George acabou concordando. O casamento arranjado foi um desastre total. A noiva escolhida foi a prima em primeiro grau do príncipe, Carolina de Brunswick. Foi ódio à primeira vista. Quando George viu sua noiva pela primeira vez, bravejou: "Não estou bem, traga-me um copo de conhaque." A partir daí, as coisas começaram a mudar de tom. No dia do casamento, George estava tão embriagado que não conseguia ficar de pé sozinho. 2 duques tiveram que segurá-lo no altar e ele até chorou abertamente durante a cerimônia. A noite de núpcias em 8 de abril de 1795 foi uma bagunça. George estava embriagado porque não conseguia suportar a ideia de passar por aquilo sóbrio. O casal ficou junto o tempo suficiente para engravidar, e Carolina deu à luz a princesa Carlota 9 meses após o casamento. O casal se separou, e uma vez que George se tornou rei, em 1820, ele chocou a Grã-Bretanha ao tentar se divorciar de sua esposa. Casar-se com alguém que não era de sua escolha provou ser desastroso para a feroz rainha Tamara da Geórgia. Embora ela cogovernasse com seu pai antes de seu falecimento e fosse sua herdeira oficial, nem todo mundo estava animado em ter uma rainha. Tanto os nobres quanto os membros de sua própria família insistiram que ela encontrasse um homem para governar ao seu lado. Então, em 1185, a rainha se casou com Yuri Bogolyubsky. Foi um grande erro. Entre a bebida e os casos, ele logo provou ser um consorte inadequado. Tamara o chutou para longe de sua vida e anulou o casamento em 1187. Enfurecido, ele liderou uma revolta contra sua ex-mulher, mas ela o derrotou com folga e passou a governar sozinha até 1213. O russo Pedro I pode ser lembrado como o Grande, mas para sua primeira esposa, Eudóxia Lopukina, ele era tudo menos isso. Eudóxia casou-se com o czar em 1689 em um casamento negociado pela mãe de Pedro. Embora o casamento tenha gerado 3 filhos, Pedro ficou entediado com a esposa. Em 1698, após 9 anos de casamento, Pedro sentiu que era hora de seguir em frente. Então,
ele se divorciou de Eudóxia e a mandou para um convento. Com sua primeira esposa fora de cena, Pedro se casou secretamente com sua amante camponesa alguns anos depois. O príncipe Albert é mais conhecido por seu casamento amoroso com a rainha Vitória e sua promoção dos valores domésticos. Mas a felicidade conjugal que ele compartilhava com sua noiva britânica era nova para ele. Seus pais, na verdade, eram amargamente infelizes. Sua mãe, a princesa Luísa, casou-se com seu pai, Ernesto I, quando ela tinha apenas 16 anos. Embora Ernesto fosse um notável libertino, ele não tolerava uma característica semelhante em sua esposa, mesmo quando suas escapadas prejudicavam o casamento. Luísa deu à luz 2 filhos, mas isso não ajudou em nada a reaproximar o casal. Quando Luísa assumiu seu amante, foi um ato que Ernesto não pôde perdoar. Ele se divorciou dela em 1826 e a proibiu de ver seus filhos amados novamente. Luísa estava tão desesperada para ver seus filhos que certa vez se vestiu de camponesa para se misturar à multidão e observá-los. Luísa faleceu em 1831 com 30 anos, ainda desolada com a perda de seus filhos. Um dos grandes romances do mundo medieval foi o relacionamento entre o rei Henrique II da Inglaterra e Leonor da Aquitânia. Faíscas voaram quando eles se conheceram. Henrique era o jovem e belo futuro rei da Inglaterra, e Leonor era a bela, rica e cativante esposa do rei da França. Mas eles não deixaram nada como o Estado Civil atrapalhar. Ela conseguiu a anulação em 1152 e Henrique e Leonor se casaram algumas semanas depois. Embora o casamento deles fosse real, também estava sujeito às mesmas tensões que qualquer outro. Os olhos de Henrique vagaram. Na década de 1170, o casamento estava além do ponto de reparo. Ele até instalou uma amante ao seu lado. Com receio, brilhantismo e ousadia, Leonor convenceu seus filhos a se rebelar contra o pai em 1173. Henrique reprimiu a rebelião e, não confiando em sua esposa astuta, a manteve trancada nos últimos 16 anos de sua vida. Quando seus filhos Ricardo e depois João herdaram o trono, ela se tornou novamente uma protagonista na corte real até seu falecimento em 1204. A princesa Carolina Matilde, da Grã-Bretanha, irmã mais nova de Jorge III, casou-se com o rei Cristiano VII da Dinamarca com a idade de 15 anos em 1766. Mas ela não encontrou felicidade em seu novo reino. Na verdade, Cristiano estava sofrendo de graves instabilidades mentais que levaram seu relacionamento frágil ao limite. Entre os problemas comportamentais de Cristiano estava sua crueldade, incluindo a vez em que ele deixou Carolina saber o que ele pensava dela ao colocar o retrato de sua nova esposa com destaque no banheiro. Ele também era conhecido por seus vícios carnais e paranoia. Embora o médico alemão Johann Friedrich Struensee tenha sido chamado para tratar os sinais de loucura do rei, ele foi além, assumiu as rédeas do governo, promulgou reformas iluministas e até começou um relacionamento com a jovem rainha. As coisas não terminaram bem para nenhum deles. Johann foi expulso e eliminado, e Carolina foi enviada para o exílio, onde faleceu jovem, com 23 anos. Assim foram alguns dos casamentos mais destrutivos da história para a realeza. Ficamos por aqui. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Nos vemos na próxima história.